capítulo 5, versículo 24 até o 34. Diz assim: Foi Jesus com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente sua hemorragia, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar um pouquinho mais ainda. Jesus, a gente pede que essa palavra possa ser aplicada na nossa vida hoje. Que o teu mesmo Espírito, que caminhou naquele lugar, possa caminhar entre nós nessa tarde. E que possamos se tocar em Ti, sentir de Ti sair poder. E através disso a nossa vida viver uma nova experiência contigo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu desejei falar sobre esse texto nessa tarde, porque eu esqueço sempre de mudar outra página, né? Ah, beleza. Porque, na verdade, essa é uma experiência que ainda seja bem diferente do que qualquer um de nós tenha vivido. Eu vejo muita relação na história, na experiência dessa mulher, com a vida da maioria de nós. Ao longo da nossa vida, a gente passa por situações que, de alguma forma, trazem marcas no nosso coração. Provocam feridas dentro de nós. Feridas essas que vai para além daquilo que está no físico. Muitas vezes atinge a nossa própria alma, o nosso próprio psique. Coisas que ao longo da nossa história a gente vai carregando e isso vai afligindo o nosso coração de uma maneira muito profunda. Esse texto fala de uma mulher que tinha uma doença, né? A gente não sabe exatamente o que era isso, né? Mas quando a gente vai pesquisar um pouquinho, parece que há um consenso entre os comentaristas de que essa mulher sofria de uma espécie de menstruação ininterrupta. É como se ela não cessasse nunca a sua menstruação. E isso era algo muito sério. Para além dos problemas próprios, né, da mulher com esse tipo de situação, que é natural, passar 3, 5 dias, algumas 7 dias, né? Vocês que são mulheres sabem muito bem disso. Essa é uma fase que muitos de vocês querem matar o cônjuge, né? O marido fica assim, desesperado. Tem uma pessoa que me falou assim: pastor, quando eu estou assim, eu falo, não fala comigo hoje. Não dirija a palavra a mim. Fique longe de mim. Por causa do estresse, da tensão, do desconforto que isso causa. Agora imagina vocês uma pessoa 12 anos com isso. Imagina. A gente não sabe se ela era casada. Se era, ela foi, eu acredito, né? Porque 12 anos conviver deve não ter sido muito fácil. Embora a gente entenda a situação dela. Agora,
esse problema não trazia apenas um problema de ordem física, trazia também um problema de ordem religiosa, espiritual, social, porque na lei de Israel, a qual essa mulher pertencia, fazia parte, dizia que toda pessoa, toda mulher que tivesse nessa fase da vida, sangrando ou com menstruada, ela não podia estar perto de homem nenhum, não podia tocar, porque senão a pessoa que tocasse era considerada imundo. De forma que ela vivia longe das pessoas, ela vivia como se estivesse marginalizada, era uma pessoa que não podia se relacionar com as pessoas, porque esse problema dela era também um problema para os outros. E ela tinha que viver escondida, porque a gente sabe, a gente vive num tempo que a gente hoje tem muito recurso, né? Tem aquelas propagandas, você pode jogar bola, você pode jogar vôlei, você pode ir à praia, aí quando vê é uma proteção para essa fase da mulher, né? Mas naquela época só tinha pano. Então imaginem vocês o drama que essa mulher viveu durante 12 anos da sua vida. Imagina os traumas emocionais, psicológicos que essa mulher viveu ao ter que conviver com esse tipo de situação. Mas o texto diz que essa mulher era alguém que estava determinada a encontrar cura para a sua doença. O texto mostra que essa mulher, apesar de todos os percalços, todas as barreiras, todas as dificuldades, ela estava determinada a ser curada. E eu imagino que talvez alguns de nós aqui carregamos conosco algumas marcas na vida da gente. Às vezes, coisas que a gente viveu, que a gente viu, que de alguma forma atingiu a gente. Talvez coisas que a gente está vivendo hoje, que de alguma forma faz com que a gente se sinta menos importante do que os outros. Coisas que faz com que a gente se sinta numa condição abaixo do que os outros que são sãos. Mas esse texto nos ensina que assim como essa mulher foi curada, encontrou a cura para a sua enfermidade, nós também podemos encontrar. Talvez você não tenha nenhum problema de ordem física, talvez você tenha uma pessoa saudável fisicamente, mas certamente todos nós, em alguma medida, sofremos algum tipo de trauma, algum tipo de doença que de alguma forma lá dentro de nós nos tira essa possibilidade de sermos uma pessoa plena em Deus. E hoje então eu queria falar com vocês. Eu queria falar sobre experimentando a cura na alma. Esse texto fala de uma enfermidade física. Mas a gente sabe que essa enfermidade, como eu disse, ela trouxe outros desdobramentos para ela. Ela não podia se relacionar socialmente. Ela não podia se relacionar religiosamente, por assim dizer. Consequentemente, a sua espiritualidade era afetada. Ou seja, a sua alma, o seu interior estava de alguma forma atingido por esse tipo de enfermidade. E talvez a gente esteja aqui hoje trazendo com a gente algumas coisas dentro de nós. Coisas que afligem o nosso coração, a nossa alma. Coisas que a gente já vem carregando durante algum tempo. Coisas que a gente talvez não conseguiu resolver. Que a gente viveu lá atrás. A gente acha que já resolveu, mas quando a gente se depara com a coisa, a gente percebe que de alguma forma isso ainda machuca a gente. Há 3 coisas que essa mulher faz que eu vejo como algo importante para que a gente experimente a mesma cura que essa mulher experimentou. A primeira coisa que a gente percebe, que a gente precisa aprender com ela, é que a gente precisa estar determinado a alcançarmos a nossa cura. O versículo de número 25 e 26 diz assim: E estava ali certa mulher
que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Veja que coisa interessante. Ela, durante 12 anos da sua vida, nunca desistiu de lutar para encontrar a cura para esse problema. Ela passou na mão de vários especialistas. Eu imagino que ela deve ter procurado até algum tipo de mágico, algum curandeiro da época para tentar encontrar solução para o seu problema. Eu imagino que ela deve ter investido muito dinheiro. Como o texto diz, ela gastou tudo o que ela tinha e ela não obteve sucesso durante esse tempo todo. E eu entendo que essa informação traduz o espírito que levou essa mulher a experimentar essa cura. Ela estava determinada a lutar pela cura dela. Eu não sei quanto tempo que você vem lutando para tentar, talvez, tratar algumas questões que afligem o seu coração e sua alma. Eu não sei se você já parou para pensar e falou, eu já fiz tudo que eu podia. Eu já procurei as pessoas que eu entendo que são as melhores nessa área, mas eu não encontrei resposta. Eu me sinto cansado só de pensar em tentar tratar desse problema. Mas a gente vê uma mulher incansável. E é essa atitude de luta, de persistência, que constrói esse caminho de cura na vida dessa mulher. Eu não sei se vocês sabem como que o Thomas Edison conseguiu descobrir a descoberta da lâmpada elétrica. Mas eu li um livro um tempo atrás que diz que o Thomas Edison fez mais de 1000 tentativas até encontrar todos os componentes da lâmpada elétrica. Ele tentou 1, 2, 3, 4, 5, tentando, até encontrar. E isso é maravilhoso, porque a gente aprende que esse processo, muitas vezes, é um pouco demorado, é um pouco custoso. E aí, me lembrei de uma frase de Martin Luther King que diz o seguinte: muitos dos nossos fracassos acontecem porque as pessoas desistiram por não perceberem o quão perto elas estavam do sucesso. Eu vou repetir. Muitos dos nossos fracassos acontecem porque as pessoas ou nós desistimos por não perceber o quão perto nós estávamos do sucesso. Às vezes, o que está faltando é aquele passo a mais. Às vezes o que está faltando é essa pequena caminhada a mais que a gente acha que não precisa mais fazer. E em terapia, os psicólogos dizem que o princípio fundamental para que haja cura é que é preciso haver o que eles chamam de consciência mórbida, É um termo que eles usam para dizer que é a vontade do paciente de ser curado. Isso é muito interessante. Existem muitas pessoas que vão ao psicólogo, mas muitas delas não vão para lá tentando ser curada. Muitas vão porque acham que tem que ir. Muitas vão porque são obrigadas a ir. Muitas vão porque acham que o caminho de ir. Mas até ela chegar nesse ponto, essa necessidade de querer ser curada, é um processo. E eu sei exatamente o que é isso. Quando eu preparava a mensagem, me veio à memória isso. No ano de 2012, eu tive um quadro de depressão, transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu fui procurar uma psiquiatra, uma moça da igreja, para poder falar para ela o que eu estava passando. E eu percebi que ela estava com um pouco de dedo para tratar de mim. Afinal de contas,
eu era um pastor, eu sou um pastor, então, né? Alguns acham que pastor não fica doente, né? Às vezes acham que pastor é anjo, né? A gente é anjo no sentido espiritual, mas não no sentido literal, né? E eu me lembro que ela me explicando sobre o medicamento, com cuidado, aquela coisa, e eu disse para ela assim, olha, você não se preocupe, porque se esse remédio for fazer com que eu não sinta o mal que eu estou sentindo agora, eu vou tomar esse remédio, nem que eu tenha que tomar a minha vida inteira. E o desejo da cura define isso. A gente não estabelece limite, a gente não põe, a gente caminha com desejo de ver a cura a qualquer custo, a qualquer preço. É esse sentimento que essa mulher tem, ela está lutando, ela está brigando, ela está procurando e ela está disposta a isso. E muitas vezes, muitas curas não acontecem em nós, porque a gente desiste muito rápido. Porque a gente acha que já fez tudo, porque a gente acha que não há mais nada o que fazer. Mas esse espírito de luta, de perseverança dessa mulher foi importante nesse processo. O texto registra que ela estava cansada, que ela estava desgastada, que ela já tinha feito o que ela podia. Talvez alguém podia falar, vou desistir porque já tentei tudo. Não tem mais jeito. Mas não era esse o pensamento dela. O pensamento dela era um só, ser curada. Eu não sei quanto tempo você está lutando, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, não desista. Você ainda não foi até o seu limite. O seu limite é quando Deus realizar a cura. Esse deve ser o nosso pensamento. E é isso que a gente tem que aprender. Às vezes, nós somos muito bons para falar de cura para aqueles que estão doentes. Mas a gente tem dificuldade de falar das nossas doenças, das nossas enfermidades. A gente é muito bom para dar receita para quem precisa de remédio. Mas a gente tem dificuldade, a gente nega muitas vezes as nossas doenças, as nossas enfermidades. E aí tem um provérbio bonito que diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. É muito difícil às vezes a gente falar da gente, falar das nossas fragilidades, falar dos nossos erros, falar das nossas crises, mas eu penso que quando a gente quer cura, a gente abre o coração e a gente busca ajuda. E aí a gente começa a iniciar esse processo. Segundo lugar, embora o sacrifício faça parte da busca, o mais importante é a simplicidade da nossa fé. A segunda coisa que a gente aprende nesse processo de cura é que, embora o sacrifício faça parte dessa busca, desse processo, o texto diz que o mais importante, o que foi determinante, foi a simplicidade da fé dessa mulher. Olha o que diz os versos 27, 28 e o 34. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E Jesus então diz no final, filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Esse texto aqui, ele desmistifica essa ideia de que se a gente não se sacrificar muito, a gente não vai encontrar cura. Se a gente não se matar por determinada coisa, a gente não vai alcançar cura. O texto fala que essa mulher vive uma experiência de fé simples. Ela disse, se eu apenas tocar de leve, se eu apenas puser as mãos no manto de Jesus, eu creio que eu vou ficar curada. Então essa mulher vai e toca nas vestes de Jesus, no manto de Jesus, até porque havia
um problema para ela fazer isso. Afinal de contas, ela tinha esse problema, como eu disse para vocês, se ela tocasse em alguém, ela poderia sofrer por conta disso. E as pessoas iam ser consideradas impuras. Ela não podia se aproximar das pessoas. Apenas tocar em Jesus já foi um grande sacrifício, porque ela teve que se envolver no meio da multidão. Se alguém olhasse para ela e visse que há sangue nela, e dizer, olha, essa mulher não pode estar aqui. E ela sofreria por conta disso. Mas ela, através de um gesto simples de fé, ela é curada. Irmãos, uma coisa que eu tenho pensado é que Deus não permite que a gente carregue fardo maior do que aquele que a gente quer suportar. A Bíblia diz isso, né? Não vos sobreveio tentação ou provação além das vossas forças, além daquilo que vocês podem suportar. Então, não é o grau do sacrifício que a gente faz que determina um milagre ou uma cura, mas é a simplicidade da nossa fé. Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. E o que a gente muitas vezes acha é que a gente precisa fazer assim, assado, se não fizer assim as coisas não acontecem. Mas o texto diz que essa mulher dá um simples toque em Jesus, sutil, que foi o suficiente para ela ser curada. É Jesus que diz, não é pelo muito falar que vós sereis ouvidos, né? Dizendo que os fariseus orando de maneira repetida, como se estivesse fazendo uma espécie de mantra e orando e falando numa maneira de dizer, Deus, olha, eu estou falando. Não é pelo muito falar. Jesus disse que a gente tinha que ter uma fé como um grão de mostarda. Ele falou, é suficiente. Se for pequenininha, semana passada a gente viu, a coisa funciona. E vocês lembram que eu disse na semana passada sobre a multiplicação dos pães? Jesus sempre vai agir na nossa vida a partir daquilo que a gente tem. Deus não quer nada além. Ele não vai exigir nada além daquilo que nós podemos dar. E a gente precisa ter essa consciência que se a gente não encontrou aquilo que a gente está buscando, é porque a gente ainda não deu o que a gente de fato pode dar. E o que a gente vê é uma mulher que está ali e encontra e tem essa experiência com Cristo. Nunca duvide do milagre de Deus na sua vida, porque ele pode acontecer a qualquer momento. Não ouça o que as pessoas dizem, creia. Não se deixe levar pelas informações, muitas vezes negativas. Essa mulher repete mais ou menos o que fez Bartimeu. Interessante, né? O Bartimeu precisou gritar, e a multidão disse para ele, fica quieto, mas ele ainda podia gritar, ele ainda podia ser visto. Essa mulher tinha que agir de maneira discreta. E ela chega por trás, no meio da multidão, e toca suavemente em Jesus. E esse toque foi suficiente. Sabe o que Deus nos ensina? É que a gente não precisa de muita coisa para viver uma experiência de cura com Ele. A gente precisa apenas agir com uma fé simples. Com uma fé que não é aquelas orações que a gente às vezes ouve as pessoas orando, falando, poxa, eu queria orar como fulano. É muito bom para os outros ouvirem, mas para Deus não faz muita diferença nenhuma. Não faz diferença alguma, porque Deus ouve a oração do coração. E é isso que a gente tem que fazer. Talvez você esteja se cobrando, dizendo, eu preciso me sacrificar mais, eu preciso investir mais, eu preciso fazer mais. E talvez o que você mais precise agora é crer que Deus pode fazer. Finalmente, em terceiro e último lugar, precisamos entender que para Jesus todo o esforço tem o seu valor. Os versos de número 30 e 31 diz assim, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês
a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem me tocou? Jesus não deixa que aquele gesto daquela mulher passe desapercebido. Jesus dá ênfase na ação daquela mulher. É interessante que os discípulos estão próximos de Jesus, mas quem chama a atenção dele é aquela mulher, com aquele gesto simples, com aquele toque sutil. O questionamento dos discípulos faz todo sentido do ponto de vista lógico. Jesus está caminhando, tem uma multidão que aperta para a direita, aperta para a esquerda, tem um monte de gente do lado dele, e de repente Jesus falou: opa, quem está tocando em mim? Quem está tocando em mim? Eles vão falando: quem está tocando? Todo mundo. Não. Estou falando de um toque diferente, de um toque especial, de um toque que tirou de mim virtude para curar a vida. Nada do que a gente faz, Deus ignora. Nada do que a gente tem buscado, Deus não faz pouco caso. Deus valoriza os gestos mais simples de cada um de nós. Não existe uma única coisa que eu e você façamos em direção a Deus que Ele vai ignorar. Ele está sempre atento aos menores gestos. Sabe, aquelas noites que você às vezes está em casa, só você e Deus, Ele valoriza esse momento. Sabe aqueles pensamentos que às vezes estão na sua mente e você está preocupado? Esses pensamentos que muitas vezes roubam a tua paz e você fica com a sensação de que ninguém está vendo. Jesus está vendo. Não só está vendo, como Ele valoriza isso. Talvez um dos maiores exemplos é a experiência de Daniel. A Bíblia diz que Daniel começou a orar e a jejuar, e 21 dias se passou, e ele não obteve nenhuma resposta. A sensação de Daniel é como se, poxa, eu estou falando ao vento, nada acontece. Mas diz a palavra de Deus que um anjo, depois desse tempo, aparece para Daniel e diz assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que se dispusesse a orar e colocar o teu coração na minha presença, eu ouvi a tua oração. Deus tem ouvido a nossa oração. Deus tem ouvido o nosso clamor. Deus sabe exatamente o que a gente tem feito. Assim como essa mulher que os discípulos não foram capazes de perceber o que estava acontecendo, Jesus foi capaz de perceber. Ele é sensível. E o que eu queria dizer para você é que Deus sabe exatamente o que cada um de nós passa. Não está passando sem viver. Suas orações, suas preocupações, seus medos, colocados diante de Deus, não passa despercebido. Eu me lembro de uma história de um missionário. Por acaso ele já morou na Áustria há 6 anos. Eu esperava encontrá-lo aqui. Ele foi um daqueles missionários que durante muitos anos foi missionário na Romênia, na época do Ceausescu, aquele ditador romeno. Vocês lembram dele? Na época que a Romênia era comunista. E ele viveu muitas experiências com Deus, mas ele diz que uma marcou muito o coração dele. Ele estava na Inglaterra depois de um tempo, era a base dele, e ele diz que a mulher dele estava grávida. E eles passaram um tempo de dificuldade financeira lá. Ele falou: a gente ficou apertado, teve uma fase, um tempo que não chegou a nossa ajuda, e a minha mulher estava grávida, ela comia 1 copo de arroz e uma maçã por dia. Durante alguns dias ela passou isso. E aí ele disse que, depois de um tempo, ele voltou para os Estados Unidos, e ele, chegando lá, foi visitar, as pessoas pediram visita, ele foi visitar uma irmã, e ela disse assim para ele, o nome dele é Almir, ele falou para ele: Almir, nesse tempo assim, você passou por alguma dificuldade? Ele falou assim: olha, eu só contei porque era uma pessoa que eu conhecia, e era uma intercessora nossa e tal.
E ele disse, eu estava assim. Ele contou a história. Ele disse que aquela mulher começou a chorar copiosamente. E ele então falou, ele ficou constrangido e falou, poxa, será que eu falei alguma coisa errada? Que deixou ela se sentir assim? Ela disse, não. É porque nesses dias, nesse tempo, Deus me incomodou para enviar para você um dinheiro e eu achei que você não estava precisando. E eu não mandei. Às vezes nós somos insensíveis àquilo que o outro está vivendo, mas Deus não. Deus sabe exatamente o que a gente tem passado. Ele sabe exatamente quais são os nossos medos. Ele sabe exatamente quais são as nossas preocupações. Ele sabe exatamente o que cada um de nós tem feito. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi num lugar curar uma única pessoa. Ele foi por causa de uma pessoa, um paralítico, que já estava ali há 39 anos esperando por uma cura. Mas no belo dia Jesus chegou lá e fez com que aquele homem voltasse a andar. Eu não sei quanto tempo você está orando por algumas coisas que têm afligido a tua alma. Eu não sei mais nem se você ora, na verdade, mas talvez você se lembra disso. Mas eu queria dizer para você hoje que Deus sabe exatamente o que você tem passado. E talvez hoje seja um dia desse processo começar a acontecer na sua vida. Você precisa estar disposto a querer isso. Primeira coisa que você tem que querer. Se você não quiser, de verdade. E esse querer, ele é manifesto através de atitudes, não é de palavras, é através de ações. Você precisa colocar a sua fé. Deixar que Deus haja na sua vida. E você precisa acreditar que Deus não vai deixar que o seu gesto passe despercebido por Ele. Então eu queria que a gente pudesse orar agora um pouquinho. Queria pedir para o Fabrício vir até a frente, que você fechasse seus olhos um pouquinho. Eu queria que você colocasse diante de Deus algo que vem incomodando o teu coração já há muitos anos. Quem sabe não seja muitos anos, seja recente. Mas eu queria que você pudesse pensar. Naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Eu queria que você colocasse diante de Deus nessa tarde, dizendo para Ele, Jesus, às vezes eu me sinto como essa mulher. Estou cansado. Já tentei de tudo. Na verdade, eu não quero mais tentar. Na verdade, o que eu gostaria era de não pensar nisso mais. Mas por causa dessa palavra de hoje, quero agir com ousadia. Quero colocar minha fé. A gente vai louvar o Senhor. E eu queria fazer para vocês um convite diferente. Eu queria convidar vocês para vir à frente para a gente orar. Queria que a gente reproduzisse a atitude dessa mulher. Que sai e vai ao encontro de Jesus. Eu queria que a gente fizesse isso como símbolo da nossa fé. Dizendo, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor conhece meu coração. Porque eu me sinto muitas vezes como essa mulher. Muitas vezes eu me sinto sem forças. Muitas vezes eu acho que não há mais o que fazer. Oft denke ich, es gibt nichts mehr, was ich machen kann. Mas diante da tua palavra, Aber vor deinem Wort, Herr,
eu quero me colocar na tua presença. möchte ich mich in deine Gegenwart begeben. Esse é um convite que todos vocês podem aceitar ou não. Das ist eine Einladung, die jeder von euch annehmen kann oder nicht. Eu não tenho dúvida que foi muito difícil para aquela mulher se aproximar da multidão. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es schwer war für diese Frau, Dela ser, durch die Volksmenge zu gehen dela ser descoberta pelas pessoas. und entdeckt zu werden. Mas naquele momento ela só pensou em uma coisa: Aber in diesem Moment hat sie nur an eins gedacht. eu quero ser curada. Ich will geheilt werden. Eu creio que tu pode me curar. Ich glaube, dass du mich heilen kannst. Então eu quero me colocar na tua presença. Und deshalb komme ich in deine Gegenwart. Então eu vou pedir para vocês, enquanto a gente estiver louvando, Während wir hier singen, não deixe que a vergonha impeça vocês bitte ich dich, dass deine Scham nicht dich davon abhält, de demonstrar esse gesto de fé diese Geste zu zeigen, diese Glaubensgeste na zu presença do zeigen, Senhor. in der Gegenwart Gottes. Amém. Vou pedir para a gente ficar bem aqui na frente da mesa, vocês que vieram à frente, para a gente orar. Se mais alguém quiser vir, venha. Deixa Wenn noch sua jemand vergonha. kommen möchte, dann komm einfach nach vor. Schäm dich nicht. Eu queria que vocês vissem esse gesto, que vocês acreditassem como essa mulher que foi até Jesus, que enfrentou, talvez seja difícil caminhar esses passinhos até aqui à frente, mas é uma maneira da gente expressar que a gente acredita, de que a gente crê que o mesmo Jesus de ontem é o de hoje, que o mesmo Espírito de Jesus está presente aqui, que é a presença dele que faz a diferença entre nós. Aquela presença que ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É esse Jesus que está aqui. Eu quero que você coloque diante de Deus agora. Fala: Deus, você sabe quanto tempo eu venho lutando por isso, Senhor? Senhor, o Senhor sabe quanto tempo eu venho lutando por isso. O Senhor sabe que eu já estou cansado. Mas eu não posso deixar essa oportunidade de ser tocado por Ti nessa noite, nessa tarde. Jesus, essa história não existe para a gente ficar falando dela como uma coisa distante de nós. Essa história retrata a nossa história. E essa história de cura é para lembrar para nós que Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Senhor, eis aqui as mulheres, os homens com fluxo de sangue existencial, cada um com a sua questão, cada um com a sua marca e com a sua dor, Senhor. Cada um com a sua angústia, Deus. Cada um se sentindo muitas vezes incapaz, imerecedor de qualquer coisa. Como aquela mulher que talvez tivesse falado, pensado: olha, eu sou uma mulher eternamente impura. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor veio para pôr fim a toda maldição.